O Inconfidências pegou a estrada e está hoje em Uberaba para conversar com o presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, Luiz Cláudio Paranhos. Natural de Recife, Luiz Cláudio Paranhos reside em Uberaba desde 89, cidade onde se formou zootecnista e construiu sua carreira profissional. Produtor rural com propriedades em Minas, Bahia e Pernambuco, Luiz Cláudio foi eleito presidente da ABCZ para o triênio 2013-2016. Luiz Cláudio, muito obrigado por nos receber aqui na sede da ABCZ e seja muito bem-vindo ao Inconfidências. Eu que agradeço, para a gente é uma oportunidade boa da gente falar um pouco sobre pecuária, sobre a associação, sobre o Zebu, e é sempre muito importante, né? Todos os veículos de comunicação somos sempre muito bem-vindos aqui na ABCZ. Pois é. Bom, o senhor é zootecnista, antes mesmo de ser um gestor. De que maneira a sua formação influencia na gestão da ABCZ hoje? Olha, acho que tem muita ligação, né? A minha vida inteira foi voltada para a pecuária. A minha família trabalha como principal negócio a pecuária em fazendas na Bahia, aqui em Uberaba, em Pernambuco. Então, eu sempre tive muita ligação e a minha formação vem daí, do gosto pelo negócio, né? Estudei e formei aqui em Uberaba, na faculdade, na FASU, que é uma faculdade da ABCZ, um braço acadêmico da ABCZ, formei em 1991, e essa vivência de campo, né, a vivência com o gado, a vivência com o processo da ABCZ do lado do criador, ajuda bastante na gestão da casa. Hoje, quando a gente reúne e discute com os conselheiros, mas também com os nossos técnicos, os processos internos da casa, eu tenho essa vantagem de ter o conhecimento prático, de ter passado pelas várias etapas lá embaixo. Então, a gestão ela fica, eu acho que mais qualificada com a zootecnia por trás. Você citou a sua formação aqui em Uberaba. O senhor não é mineiro, mas tem uma ligação muito forte com o Estado desde esse período aí da universidade. Considerando o seu conhecimento sobre Minas Gerais, como é que o senhor percebe a importância do Estado para a pecuária no Brasil? É fundamental, né? Minas é um estado importante em todos os aspectos que você pode imaginar. Na pecuária, ela trouxe para si a responsabilidade da evolução genética do rebanho brasileiro. Essa ação que ocorreu há 80 anos atrás, de alguns mineiros, a gente pode chamar até de meio malucos, né? Sair aqui de Uberaba, do Triângulo, do Prata, de Uberlândia, Araguari, e ir lá para a Índia. Hoje já é difícil ir para a Índia hoje, imagina 80 anos atrás. Mais de 80 anos sem a ABCZ, mas as primeiros contatos com o Zebu datam aí do final do século XVIII, enfim. E trazendo esses animais para cá, eles tiveram a sensibilidade de ver que a adaptação, a rusticidade, ajudou muito o rebanho, né? E aí foi tudo uma sequência de ações importantes dos mineiros, na formação da ABCZ, na preservação das raças zebuínas, no melhoramento genético, que de muito tempo vem com o olho, com a sensibilidade do criador, e de algumas décadas para cá também com ferramentas mais apropriadas de cálculos mesmo de evolução genética, enfim. Minas dá exemplo para o Brasil nesse sentido. A ABCZ, junto com as associações promocionais, desenvolve um trabalho muito forte. Então, de Minas saem realmente várias iniciativas e várias, eu diria inclusive de vários exemplares das raças zebuínas que ajudaram a alavancar a pecuária do Brasil. Vamos falar um pouco de política. A chamada bancada ruralista no Congresso teve um aumento nessa última eleição. Eram 205 parlamentares, agora são 260. Muitos desses congressistas tiveram as suas campanhas financiadas por pessoas ligadas ao agronegócio. O que o setor espera dessa bancada? Quais são as demandas da agropecuária e do agronegócio para esses parlamentares? São muitas, hein? A gente vai precisar dos 4 programas para falar todas. Mas, assim, a bancada, inclusive, ela vai ser dirigida no presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio, vai ser aqui de Uberaba. Toma posse agora esse mês, o deputado Marcos Montes, aqui de Uberaba, um mineiro, deputado federal. A bancada ela atua de forma muito importante, principalmente nos gargalos que atrapalham a produção do agronegócio brasileiro.
E quando a gente fala de gargalo, vem à mente principalmente a logística. Hoje a logística impede que o Mato Grosso, que o Pará, por exemplo, tenham uma maior competitividade na produção dos seus insumos. Hoje um milho produzido no Mato Grosso, ele custa o dobro na hora que ele chega no porto para ser exportado. Isso é um absurdo. A gente tem um agronegócio que trabalha muito bem, que deve ser preservado. Por outro lado, se existem especulações ou mau uso da terra ou devastação de floresta, a gente tem que separar uma coisa da outra. Isso não é agronegócio. Isso pode ser até problemas de Polícia Federal, de Justiça, de qualquer outra coisa. Às vezes, por uma intenção errada, querem confundir as coisas. O agronegócio é um dos setores mais importantes do país, quem alavanca a balança comercial brasileira, quem dá emprego, quem gera quase que 1/3 dos empregos do país, quase que 25% do PIB. E esse tem que ser tratado com respeito e ser apoiado. Casos de polícia são outra coisa. As principais críticas à atuação da bancada ruralista vêm dos ambientalistas. A grande pergunta é possível pensar no agronegócio de maneira ecologicamente sustentável? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. A própria aprovação do Código Florestal mostra que é possível. O Código, ele trouxe uma responsabilidade para o Brasil que é a maior do mundo no gênero, em países do porte do Brasil, em países de produção de agronegócio. Não existe nenhum país que tenha a responsabilidade ambiental que nós temos. E é possível produzir com esse código que está aí, sim. É possível você ter as margens de lucratividade suficientes para você manter o seu negócio. Nós vemos em alguns movimentos ambientalistas um excesso de cobrança, muitas vezes, injustificável. E aí a gente fica imaginando se não há outros interesses por trás desses movimentos. Aparentemente, a coisa foi conduzida de forma muito técnica, com apoio e envolvimento da Embrapa, da comunidade, de diversos setores da sociedade civil brasileira, e construiu um código difícil de implementar, mas possível de produzir. Bom, a atual ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Cátia Abreu, é defensora do agronegócio. Mas o nome dela foi recebido com certa desconfiança por alguns setores da sociedade. A nomeação dela foi bem recebida pela ABCZ? A ABCZ vê com bons olhos, sim, a senadora à frente do Ministério. E por quê? Porque a gente tem lá dentro hoje uma pessoa com influência política necessária ao cargo, que talvez os últimos ministros não tiveram. Uma pessoa que fala diretamente com a presidência da República, porque foi uma aposta da presidência da República. Ela, pelos que jornais noticiários, não tinha apoio nem mesmo do seu partido, muito menos do PT, que é o partido do governo, e também com desconfiança do agro, como você mesmo falou. Então ela é uma pessoa de grande inteligência, de grande competência, já provou isso, que está num cargo muito importante e com apoio político. Ela tem tudo para fazer uma excelente gestão. Se vai fazer ou não, depende muito mais do desempenho dela, que a gente sabe que ela tem condição para isso. Ela precisa ter vontade para isso e identificar, como está identificando já, os principais pontos e trabalhar. Bom, mudando um pouco de assunto, a concentração de frigoríficos numa única empresa, a JBS, ela prejudica os pecuaristas do Brasil, sobretudo de pequeno e médio porte? Se em algumas praças, sem dúvida alguma. Existem algumas praças que há uma concentração excessiva de área de atuação de um único frigorífico. Isso é prejudicial. Por outro lado, há alguns anos atrás, os mais antigos vão lembrar que o problema dos frigoríficos do Brasil era a quebradeira, né, geral. Então a gente vendia e não sabia se recebia. Hoje a gente tem algumas indústrias fortes, a JBS é uma delas, a mais forte do Brasil, uma das mais fortes do mundo. É importante que o governo regule isso. O governo tem mecanismos de regulamentação para evitar uma superconcentração em algumas áreas. Se a gente imaginar o Brasil como um todo, o JBS tem um nível de concentração aceitável. Só que se você for, principalmente para o Mato Grosso, para Rondônia, em algumas posições do país, esse nível extrapola o bom senso. Então é uma ação que a frente parlamentar do agronegócio, a bancada ruralista, deve
se preocupar e pressionar o governo federal para ter um melhor controle de gestão sobre esse mercado. Bom, Minas Gerais é responsável por 30% da produção nacional de leite, mas pensando no gado leiteiro, a produtividade continua com os mesmos níveis. Isso em algum momento vai dar um descompasso. Como lidar com isso? Como corrigir esse descompasso? A produção de leite no Brasil é um problema, é um desafio que a gente deve encarar com muita prioridade, né? A gente, como você falou, nós temos um grande volume de leite, não só em Minas, mas o Brasil produz mais de 35 bilhões de litros de leite, é uma das maiores produções do mundo, talvez a quarta maior produção do mundo, com baixa produtividade ainda. A gente pode avançar em produtividade. Como que avança em produtividade? São basicamente 4 itens para você avançar em produtividade. Uma melhor genética, uma melhor nutrição, importantíssima na produção de leite, a nutrição é diretamente responsável pelo volume produzido, uma melhor sanidade e a gestão do negócio. Então, esses 4 pontos que a gente pode também extrapolar para a pecuária de corte, e a gente tem falado muito também que a pecuária de corte tem um potencial de crescimento muito grande, eles devem ser encarados como o desafio a ser vencido. Né? Na hora que você aumenta, melhora a genética, melhora a nutrição, avança no controle sanitário e tem uma melhor gestão do teu negócio, você pode, inclusive, ter um negócio muito mais rentável. Bom, Luiz Cláudio, até que ponto a crise hídrica que nós estamos assistindo vai prejudicar a pecuária mineira, principalmente em áreas que já são naturalmente prejudicadas com a seca, como os vales dos rios Minas, né? Doce e Jequitinhonha? É um problema muito sério. Eu tenho fazenda também numa área um pouco parecida com o norte de Minas, é o oeste da Bahia, mas tem um clima parecido com o norte de Minas. Conheço a Janaúba, Januária, Montes Claros, toda aquela região ali, e que tem sofrido muito, mas muito mesmo com o déficit hídrico. Muito mais acentuado nesse ano, e isso é interessante porque na hora que atingiu São Paulo e outros cantos de Minas, a coisa extrapola para a imprensa e é mais discutida. E aí é uma oportunidade também para a gente resolver não o problema de São Paulo e o leste, o centro de Minas e o Triângulo Mineiro, mas do Nordeste inteiro, da região semiárida, do norte de Minas, enfim. Tem que ter um projeto muito firme do governo federal. Isso é uma ação de planos de governo, de política de longo prazo. Existem vários países no mundo que produzem, têm agronegócio em regiões muito piores do que a do Brasil. Existe tecnologia para buscar água no subsolo, nos lençóis, que o nosso país é rico em água de subsolo. Existe uma série de outras tecnologias. A Embrapa ajuda bastante na pesquisa e no desenvolvimento de espécies mais produtivas e mais resistentes a esse estresse hídrico. Mas se a gente não tiver uma força política muito forte por trás, isso tudo fica em segundo plano, a passos de tartaruga. Então, quem sabe, esse ano, com esse problema todo atingindo não só o Nordeste e o Norte de Minas, atingindo o país econômico, vamos dizer assim, como um todo, Rio de Janeiro, São Paulo, uma parte de Minas, quem sabe isso não vira uma pauta principal do governo e a gente encara de frente esse problema. Bom, ainda tratando da crise, a agropecuária é o setor que disparadamente mais gasta água no Brasil. Nesse contexto de crise, como é que o segmento vai atuar para poder fazer um uso mais racional dos recursos hídricos? A utilização da água na agropecuária, ela tem que ser vista como produção de alimentos, né? Eu não colocaria como gasto, mas como investimento. A gente produz alimentos utilizando água, num ciclo normal, água que é reincorporada a todo o sistema ambiental. Mas isso é um problema que realmente preocupa muito a todos nós. Nós temos em Uberaba a Exposebu, que é o maior fórum de discussões do agronegócio, principalmente da pecuária zebuína do país, há 80 anos, é uma discussão muito tradicional. E nós estamos propondo para já em 2015 trazer essa discussão aqui para dentro. Estamos em contato com o GTPS, que é o Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável, que envolve uma série de outras entidades, né, que flutuam em torno desse grupo, para a gente conversar um pouco sobre isso, sobre o problema da água, sobre a utilização da água no agronegócio. Mas a visão que eu queria deixar aqui é de que a utilização da água ela é para a produção de alimentos, e ela é muito importante para isso. Bom, em janeiro agora de 2015, as exportações de carne bovina
tiveram o pior índice dos últimos 5 anos, com um recuo de 30% em comparação a janeiro do ano passado. Como é que isso pode afetar economicamente o agronegócio nesse ano? Eu tenho essa impressão, e é apenas impressão, não tenho informações para isso, mas pelo contexto geral a gente acredita que foi por algum problema pontual. O mercado mundial está muito favorável para o Brasil. A minha expectativa é que haja uma recuperação das exportações ao longo do ano, e porque a própria China, né, já sinalizou que deve entrar comprando bastante. E aí vem a Rússia, enfim, vem o Oriente Médio, e a gente sabe que os nossos principais concorrentes no mercado de carne do mundo estão tendo problemas até mais sérios que os nossos. A Austrália também vive seca muito forte, os Estados Unidos tem uma redução de rebanho muito grande, mal está atendendo a demanda deles, que é muito grande também. Os Estados Unidos é o maior produtor de carne e talvez o maior consumidor do mundo também. Então, o cenário internacional para o Brasil ele é favorável. A gente precisa acompanhar um pouco a situação de fevereiro e março para ter um melhor parâmetro do que pode ser o ano. Mas acredito em recuperação, acredito que, inclusive, essa recuperação dos preços das vendas internacionais vão manter o preço aqui dentro estabilizado. A gente está esperando uma desaceleração da economia para 2015, mas por essa pressão de exportação, acredito que o preço da arroba não deve ter grandes oscilações. Tá certo, Luiz Cláudio, muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer conversar com você e sucesso na gestão da BCZ. Obrigado, agradeço mais uma vez. Gostaria de aproveitar aqui a oportunidade para convidar todo o público para vir na Expo Zebu aqui em Uberaba, de 3 a 10 de maio, a maior feira do agronegócio zebuíno do mundo, onde a gente está aqui, a BCZ está de braços abertos para receber todos e conversar um pouco mais sobre o zebu, sobre a pecuária brasileira. Muito obrigado. Tá certo, muito obrigado. E para você que nos acompanhou até agora, também o nosso muito obrigado. Nós voltamos na próxima semana com mais um Inconfidências para você. Um abraço e até lá.